Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos continuar vendo as operações com frações. Hoje nós vamos ver a multiplicação e a fração inversa. Muita gente não acredita antes de ver pela primeira vez, mas a multiplicação é a que tem a regra mais fácil de todas, tá? Porém, é uma regra que só vale para a multiplicação. Ela é tão legal que a gente quer utilizar com todas as operações, mas não pode, só pode usar para multiplicação, tá certo? Vamos dar uma olhada? Vamos pegar alguns exemplos aqui? A multiplicação, ela é bem simples. Basta a gente multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Isso mesmo, é o de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. No caso, 3 quintos vezes 4 sextos, eu faço 3 vezes 4, 12. 5 vezes 6, 30. Aí está. Eu estou com a minha conta feita. Lembrando que sempre no final, se for possível simplificar a fração, precisa ser simplificada. Aqui no caso, eu posso simplificar por 6. Então, divido numerador e denominador por 6. 12 dividido por 6, 2. 30 dividido por 6, 5. Meu resultado é 2 quintos. É só isso? Sim, é só isso. Vamos ver mais exemplos? Olha o segundo exemplo. 2 oitavos vezes 3 sétimos. 2 vezes 3, 6. 8 vezes 7, 56. Novamente, aqui eu posso simplificar a minha fração. Eu vou simplificar por 2. 6 dividido por 2, 3. 56 dividido por 2, 28. Resultado, 3/28. Mais um exemplo. 7 vezes 2 terços. Aqui é um caso que alguns alunos se atrapalham, se confundem, tá? Quando nós temos um número natural multiplicado por uma fração, acontece muito do estudante fazer 7 vezes 2, 7 vezes 3. Usar esse número natural tanto para o numerador quanto para o denominador. Aí não pode, fica errado. Lembra que nós vimos no outro vídeo? Quando um número não tem denominador, você dá o denominador 1 para ele. Então, é isso que eu vou fazer. O 7 não tem denominador, eu dou o denominador 1 para ele, ok? E agora eu faço a conta. 7 vezes 2, 14. 1 vezes 3, 3. Não tem simplificação possível, eu paro minha conta por aí, tá certo? Não tem segredo nenhum. É claro que nós podemos melhorar isso, nós podemos fazer ainda de outra forma. Essa outra forma que eu vou apresentar para vocês de fazer uma multiplicação, ela não é obrigatória, tá? Na verdade, no começo, muitos alunos torcem o nariz para ela porque acham ela um pouco difícil. Mas se você for pegando o jeito, você vai até gostar mais depois de como faz essa multiplicação, que eu vou mostrar para vocês. Porque quando você tem números muito grandes ou um número muito grande de frações envolvidas, você vai ver que ela vai facilitar a sua vida. Mas como eu disse, não é obrigatório. Você pode usar essa regra aqui e simplificar no final, que não tem problema nenhum, tá? Olha só. Eu peguei 3 exemplos aqui. Como é que eu vou fazer? Em vez de primeiro multiplicar, eu vou antes simplificar as minhas frações. Mas como eu vou fazer isso? Por exemplo, 4 quintos não dá para simplificar. Não. Quando nós temos uma multiplicação, cuidado, apenas nos casos de multiplicação. Não tente fazer isso com outras operações, porque vai dar errado, tá certo? Quando você tem multiplicação, você pode, quando possível, simplificar antes de multiplicar. Como vai ser essa simplificação? Você vai sempre pegar um numerador com um denominador. Eles podem ser da mesma fração ou podem ser de frações diferentes, mas isso só porque é uma multiplicação, tá? Olha aqui, ó, o 4 e o 5 eu não posso simplificar. O 7 com o 12 eu também não posso simplificar. Mas o 4 com o 12 eu posso simplificar. Os dois são divisíveis por 4. São divisíveis por 2, mas também são divisíveis por 4, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir tanto o 4
quanto 12 por 4. 4 dividido por 4, eu vou cortar. Por que que eu corto? Para saber que não será mais o 4 que vai aparecer aí, e sim o resultado dessa divisão aqui embaixo, que ficou 1 como resultado. 12 dividido por 4, então, também vou cortar, tá vendo? 12 dividido por 4 é igual a 3, certo? E aí, eu vou fazer a conta agora com esses resultados que eu obtive. 1 vezes 7, 7. 5 vezes 3, 15. Se você tivesse feito 4 vezes 7, que ia dar 28, e 5 vezes 12, que ia dar 60, no final você também ia poder simplificar por 4 e ia chegar nesse mesmo resultado. Só que assim, você simplifica antes com números menores, certo? E já tem o seu resultado simplificado. Então, esse método ele é muito interessante de ser aprendido quando a gente trabalha com frações, com números maiores ou com um número grande de frações, tá? Vamos ver mais alguns exemplos para tentar entender bem esse tipo de problema, esse tipo de situação. Como é que eu faço então? 14 oitavos vezes 6 35 avos vezes 5 nonos. Reparem que aqui, ó, se eu for fazer 14 vezes 6 vezes 5, vai dar um número grande. 8 vezes 35 vezes 9 também vai dar um número grande. E é muito chato simplificar os números quando eles estão muito grandes, porque às vezes a gente não enxerga por qual o número vai dividir ou precisa fazer diversas simplificações. E nesse momento a gente pode acabar errando, tá? Então, esse método vai ser interessante por causa disso. O que eu vou fazer? Eu vou olhar aí os números que eu posso simplificar, certo? Por exemplo, 14. O 14, ele está na tabuada do 7. O 35 também está na tabuada do 7. Então, eu posso dividir cada um deles por 7. Com o tempo, você vai ver que você não precisa escrever por qual número você está dividindo. Eu escrevo para vocês poderem entender o que eu estou fazendo, mas geralmente os professores não escrevem. Ele fala, vou simplificar por 7. Vai lá, corta o número, corta outro número e põe o resultado. 14 dividido por 7, 2. 35 dividido por 7, 5. A gente costuma só colocar o resultado da simplificação. Essa divisãozinha a gente não costuma escrever, tá? Ela tá aí só para vocês se situarem. Acabou? Não dá para simplificar mais nada? Não, ainda dá para simplificar, não é mesmo? Por exemplo, eu posso simplificar o 6 e o 8, não posso? 6 e 8. Tanto 6 quanto 8 são divisíveis por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Pronto, já simplifiquei mais um pouco aí os meus números. Posso simplificar mais? Posso, claro que posso. Esses números que sobraram aí, o 3, por exemplo, eu posso simplificar com o 9, sem problema nenhum. Então, o que eu vou fazer? Tanto 3 quanto 9 são divisíveis por 3. Vou dividi-los por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Dá para simplificar mais? Dá. Quantas vezes você vai simplificar? Quantas forem possíveis, tá? Por exemplo, aqui, ó, o 2 e o 4, ambos são divisíveis por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Olha bem, tem mais alguém que eu posso simplificar aí? Tem, né? O 5. 5 e 5. Todo número é divisível por si mesmo. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Agora eu acho que não tem mais ninguém que eu possa simplificar, certo? Então, eu faço a conta. Ó, vou pegar esses números que estão aqui em cima, tá vendo? 1 vezes 1 dá 1. Vezes 1 continua sendo 1. 2 vezes 1
2 vezes 3, 6. Pronto, o resultado já saiu simplificado. Imagina o tamanho do número que não ia dar se eu tivesse feito a multiplicação dos numeradores e a multiplicação dos denominadores, não é mesmo? Então, esse método, ele facilita bastante. Vamos ver mais um exemplo. Olha o tamanho desses números. 144,25 vezes 50,36. Vamos simplificar, não é mesmo? Por quanto que a gente pode simplificar aí? Bom, eu vou começar por onde eu acho mais fácil. Eu vou simplificar o 50 e o 25. Os dois são divisíveis por 25. 25 dividido por 25 dá 1. 50 dividido por 25 dá 2, certo? Quem mais eu posso simplificar? Bom, eu sei que o 2 e o 36 são números pares, então os dois são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 36 dividido por 2 dá 18, certo? Dá para simplificar mais? Dá, né? 144 e 18 também são números pares. Pelo menos por 2 eu posso dividir. Mas como eu já sei, que eu já fiz a conta, eu já verifiquei que o 144 também é divisível por 18. O 18 dividido por ele mesmo dá 1. 144 dividido por 18 vai dar 8. E aí não tem mais o que simplificar, não é mesmo? Eu vou ter 8 vezes 1, 8. 1 vezes 1, 1. E um número, quando tem denominador 1, basta escrever o numerador, porque toda fração é uma divisão. 8 dividido por 1 é o próprio 8, certo? Como eu falei, esse método não é obrigatório você utilizar. Você pode usar aquele que eu falei, numerador com numerador, denominador com denominador, mas sempre tem que verificar se tem a simplificação a ser feita no final. Se você simplifica antes, se você percebe a simplificação antes, no final o seu resultado já sai simplificado, tá bom? Nós vamos ver hoje também a fração inversa. A fração inversa é bem simples. Como o nome já sugere, inversa vem de inverter. E o que é inverter? É jogar quem está em cima para baixo, quem está embaixo para cima. A mesma coisa vai ser feita com a fração, certo? O numerador vai para o denominador e o denominador vai para o numerador. Dessa forma, ó, o 5 vai para cima, o 3 vai para baixo. Então, se eu tenho essa fração 3 quintos e eu peço a inversa dessa fração, o que vai acontecer? Ela vai ser 5 terços, certo? Só isso. Mesma coisa aqui, ó, 2 sétimos. O 7 vai para cima, o 2 vem para baixo. A inversa de 2 sétimos é 7 meios. Aqui, a minha fração 1 quarto, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Então, 1 quarto vai virar 4 sobre 1, que é a mesma coisa que 4. Lembra que o denominador 1 é a mesma coisa que só o numerador, a gente não precisa escrever. E se ele me der só um número natural? No caso aí, ele me deu o número 7. O 7 não tem denominador. Usa como falamos antes. Dê o denominador 1 para ele. Primeira coisa que você vai fazer. E aí, você aplica a regrinha que quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. 7 inverteu, vira 1 sétimo, tá? Então, fração inversa é só isso, não tem segredo nenhum, tá certo? Mas quando é que a gente vai usar? No próximo vídeo, nós vamos estudar divisão e lá nós vamos precisar da fração inversa, tá bom? Bom estudo para vocês e até mais!